Olá, queridos irmãos, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Luzes do Evangelho. Queridos amigos, como nós acabamos de falar, Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine nesse momento, trazendo-nos aí por intermédio da espiritualidade amiga, o amparo de que tanto nós todos necessitamos. É com alegria que estamos mais uma vez nesta oportunidade para juntos estudar a doutrina espírita. Quanto mais o tempo passa, quanto mais amadurecemos no corpo físico, mais constatamos a importância do conhecimento espírita a desvendar-nos os meandros, porque percorre o Espírito eterno na busca de sua felicidade. Por isso é tão importante falarmos sobre o Espiritismo, conversarmos sobre ele, buscar-lhe todas as facetas para que melhor lhe aproveitemos os ensinos, sem nos perder, como outrora já fizemos com o cristianismo, no cipoal de nossos próprios achismos, ou mesmo das pressões sociais e políticas do nosso tempo. A morte, por exemplo, é um tema que o Espiritismo nos esclarece de maneira lógica e eficiente. Na verdade, o Espiritismo matou a morte e, ao nos provar, é claro, a possibilidade de nos comunicarmos com aqueles que, como Kardec nos diz, nos antecederam na pátria espiritual. Já sabemos, pois, que somos espíritos eternos, ocupando os corpos físicos compatíveis, é claro, com nossas necessidades evolutivas. A Terra pode ser para nós uma escola, um hospital, até um cárcere, mas não é nosso lar. Estamos aqui cumprindo uma etapa necessária ao nosso aprimoramento espiritual, que é a finalidade maior da vida no corpo físico. Finda essa etapa, retornamos ao nosso lar verdadeiro, não é? O mundo dos espíritos, no caso. Eis que somos espíritos. Assim, olhando a vida material sob o ponto de vista de espíritos, percebemos a morte não como um castigo, mas como um fim natural das atividades daquele espírito na vida material, exceto, é claro, quando se trate de suicídio, né? Direto ou indireto. Sendo assim, a morte física faz parte, portanto, da vida física. Desse modo, podemos entender as mortes que consideramos prematuras, as mortes das pessoas amadas. E quando entendemos, quando compreendemos essa lei espiritual, nos sentimos consolados,
o que não significa ausência de dor, de sofrimento provocado pela ausência física de quem estávamos acostumados. Kardec, para que melhor entendamos, dá-nos um exemplo. Suponhamos que estamos presos num cárcere junto com um ente amado. Alguém vem e o liberta antes de nós. Se o amamos de verdade, vamos nos libertar, vamos nos rebelar, aliás, contra essa libertação por considerá-la prematura? Vamos lutar para mantê-lo preso apenas para o termos juntos de nós? A lógica nos diz que não. Claro. Vamos exultar, ao contrário, né? Nós vamos exultar por vê-lo livre das dificuldades próprias de uma prisão. É o espírito, porque o espírito anseia por liberdade. A morte do corpo físico liberta o espírito para que ele retome sua consciência eterna, planejando novos rumos de aprendizado, é claro. A reencarnação é a bênção do recomeço no corpo físico, para que o espírito tenha contato com as leis divinas que precisa conhecer, mas é apenas um estágio. E como qualquer estágio tem um fim. Com esse entendimento, podemos sentir que a dor maior da perda de um ente amado reside no amor que temos por nós mesmos. Não queremos ficar sem aquela pessoa, porque se nos importamos com ela, entenderemos a sua morte física, que o Espiritismo chama de desencarne. Para encerrar, antecedendo as perguntas que vamos aqui formulá-las para melhor entender o tema, vamos passar para os queridos irmãos uma história que consta na literatura espírita. Havia um viajante que passava muitos meses sem retornar ao lar e em função, é claro, do seu trabalho. Numa época em que as comunicações, era muito escassa, muito escassa, muito difícil. Quando retornava ao lar, sua estada era sempre muito feliz, pois contava com o amor e o carinho de sua esposa e de seus 2 filhos, que eram a alegria de sua vida, o sentido de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho. Numa de suas longas viagens, de suas longas ausências do lar, um terrível acidente provocou o desencarne de seus 2 filhos. Além da própria dor, sua esposa sofria porque não sabia como haveria de dar a triste notícia ao marido. O tempo passou e chegou o tão temido dia. O esposo, cansado, retornou ao lar e encontrou a esposa chorando e, naturalmente, indagou o motivo do choro.
Ao que ela então respondeu: um Senhor muito poderoso me deu 2 de suas muitas joias, joias valiosas, para que eu as guardasse. E na sua ausência, ele veio e me fez devolvê-las. Eu não queria ficar sem elas, por isso eu choro. Ele, o esposo, retrucou dizendo: como você pode querer ficar com algo que não lhe pertence? A pedido do dono, você cuidou do que não lhe pertencia. Ótimo, mas é de direito que as devolva quando o verdadeiro dono as quiser de volta. Pois é, querido, disse a esposa, né? Pois é, querido, foi isso que aconteceu. Deus, o Pai de todos nós, o verdadeiro Pai dos nossos filhos, veio buscá-los. E eu tive que entregar aquelas 2 joias de volta. Muito bem, queridos amigos, vamos agora conversar. Através de uma barragem de perguntas, nós vamos dar sequência no nosso raciocínio. Por que, mesmo conhecendo a vida após a morte, muitos ainda se apegam tanto aos entes amados, não aceitando o desencarne? Por quê? Porque se detém na teoria, modifica o conhecimento, mas não vive o conhecimento. Aos espíritas, no caso, cabe o desafio de modificar essa situação, aprendendo a viver como espíritos e, como tal, sentindo a morte no seu verdadeiro aspecto. Agora, o apego excessivo aos entes queridos pode prejudicar o processo de desligamento do espírito do corpo físico? Será? Será que esse apego excessivo aos entes queridos pode prejudicar o processo de desligamento do espírito na hora do corpo físico? Sem dúvida nenhuma. Os espíritos até nos explicam, nos dando aí um exemplo, exemplificando com casos na literatura espírita em que há necessidade de se afastar o pai ou a mãe, por exemplo, para que o filho agonizante consiga desencarnar. É aquela famosa melhora da morte. Quando o doente melhora e os entes queridos se afastam para tomarem um cafezinho, um banho, e o doente, nesse caso, nesse espaço de tempo, desencarna. Outra questão é como as pessoas podem vencer o sentimento de perda quando do desencarne de uma pessoa muito querida. Em primeiro lugar, considerar que nunca existe perda. É preciso considerar isso. Não existe perda, na verdade. A morte do corpo físico jamais separa os que se amam. É preciso que entendamos que não somos daqui.
os que morrem no corpo físico apenas nos antecedem no mundo espiritual, para onde todos vamos. O que precisa acontecer é que este conhecimento saia da teoria para a prática. É preciso que nos conscientizemos de que somos espíritos e não corpos físicos. Com essa certeza, iremos gradativamente vencendo a nossa ignorância sobre as leis de Deus. O apego, eis outra questão, o apego aos pertences do ente querido que acaba de desencarnar também pode interferir no processo de desligamento do espírito do corpo físico. Será que pode interferir? Pois bem, quando oramos pelos que amamos e estão nos planos espirituais da existência, eles ouvem ou sentem a nossa prece. Quando somos espíritos desencarnados, não ouvimos com os ouvidos, ouvimos e sentimos com toda a alma. E em outras palavras, isso significa que sentimos as mensagens que vêm do mundo material para nós. A partir de quanto tempo após o desencarne podemos ter notícia via mediunidade de nossos entes queridos que se foram para o plano espiritual? A partir de quanto tempo, né? Isso através da mediunidade, né? Vamos lembrar que depende do nível do espírito, nível evolutivo, né? Herculano Pires, por exemplo, deu ele próprio a notícia do seu desencarne para sua família e seus amigos que estavam em uma reunião espírita antes mesmo que os médicos da Terra conseguissem fazê-lo. Depende do grau evolutivo, depende do grau de entendimento de cada um de nós, não é? Podemos então encontrar com os nossos entes queridos e ter notícias sem ser por via da mediunidade, por exemplo? Podemos ter através dos sonhos, é claro, e atualmente também via transcomunicação, que ainda está em pleno processo de desenvolvimento. Acredito, entretanto, que a mediunidade está sempre envolvida. Certa vez, durante uma sessão de desobsessão, uma sessão mediúnica, ouvi um depoimento de um espírito que me impressionou muito. Ele sentia a necessidade de deixar a casa, mas não conseguia, porque os familiares que ali estavam o chamavam constantemente, solicitando uma série de pedidos que ele, no caso o espírito já desencarnado, sabia não ter condições de atender, o que o deixava muito angustiado. Você poderia nos falar um pouco sobre a responsabilidade do encarnado diante do desencarnado? É o que nós vamos fazer aqui agora. Perguntaram para nós, o coordenador da reunião mediúnica, se podíamos falar um pouco mais sobre a responsabilidade do encarnado
diante do desencarnado. A responsabilidade do encarnado para com o desencarnado é enorme, meus queridos irmãos. Muitas das vezes, o encarnado transforma-se em verdadeiro obsessor do desencarnado, que se sente dominado pelas vibrações dos que ficam. Isso prova que somos espíritos. Mesmo encarnados, podemos exercer influência sobre os desencarnados. Agora, como poderemos ter a certeza que um ente querido que se foi está realmente bem lá na dimensão espiritual? Isso é difícil. Podemos fazer uma análise pela vida que ele levou. Se não tivermos nenhuma mensagem dele para que nos tranquilizemos, recordemo-nos de que todos somos filhos de Deus. Oremos por ele e, mais importante, façamos caridade em homenagem a ele e nos sentiremos bem. Outra questão: o que eu posso fazer pelo meu irmão que se suicidou há pouco tempo? Ore e trabalhe pelo bem em nome dele. Faça caridade em nome dele. Lembre-se do que ele gostava. Se era de criança, se era de música, se era de idosos, se era de plantas, o que for. E desenvolva, nesse caso, um trabalho espiritual envolvendo esses temas. Mas, antes de tudo, creia, meus irmãos, a bondade do Pai se faz sempre presente. Jesus nos avisou que jamais haveria uma só ovelha que se perdesse do seu rebanho. Trabalhe no bem, ore, confie, e a mensagem do amor envolverá o seu irmão onde ele estiver, revelando-lhe as inúmeras oportunidades que Deus sempre dá a todos os seus filhos. Paz no coração, para que todos nós assim possamos ter tranquilidade e equilíbrio. Essas recomendações valem em qualquer situação de perdas de pessoas amadas? É outra questão. Em qualquer situação. A caridade é como uma onda de amor que nos envolve e aos desencarnados a quem amamos, consolando-nos, fortalecendo-nos e auxiliando-nos no progresso de que necessitamos. O que dizer, então, a uma pessoa que passa por esta situação e quando a pessoa, nesse caso, justifica que não conhecemos esta dor? Em primeiro lugar, caridade para com essa resposta que revela rebeldia. Podemos dizer que estamos oferecendo o que temos de melhor, o que nos faz bem, o que nos consola, o que fala ao nosso coração e à nossa razão, mas cabe a ele utilizá-la ou não. É questão de livre-arbítrio. Por que acontecem mortes prematuras? Eis a questão. De pessoas, irmãos e irmãs nossas em tenras idades. As mortes só são prematuras,
sob nosso ponto de vista material. Elas ocorrem sempre no tempo aprazado, exceto os suicídios, diretos ou indiretos. Vivemos o tempo que precisamos dentro das nossas necessidades evolutivas e segundo a lei de causa e efeito. Queridos amigos, é muito importante que estudemos a doutrina espírita e nos esforcemos para praticá-la. Ela é realmente Jesus de volta aos nossos corações. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto a vocês neste programa, neste trabalho tão importante para as almas que buscam aprimorar-se, aprender para servir. Meu abraço, amigo, a todos vocês. Meu agradecimento pela paciência e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Muita paz a todos.